Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam desfrutando de saúde, os seus lares estejam tudo em paz com vocês. Apesar de estarmos vivendo esse período terrível de pandemia, nós desejamos que vocês estejam protegidos pelo nosso bondoso Deus, que vocês estejam conseguindo se superar em todos os desafios, em todas as disciplinas e que Deus abra a mente de vocês para que vocês consigam aprender ao máximo. Nós sabemos que é difícil esse momento em que nós estamos vivendo. Sabemos também que as aulas não presenciais não é a mesma coisa. E desejamos muito em breve revê-los, desejando poder estar juntos, desejando poder nos abraçar, desejamos que tudo vá bem, que o nosso Deus esteja ao nosso lado. Um bom dia a todos vocês. Já já nós iremos iniciar mais uma aula. Que Deus esteja conosco. Valeu. Até mais. Vamos então à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre inequações. Inequações, o pré-requisito que nós precisamos para entender bem esse assunto de inequação é estudo do sinal. Quem estuda bem os sinais da função do segundo grau, então sabe resolver as inequações. Então, vamos lá, começando a nossa aula então. Na aula passada eu passei um vídeo para que vocês estudassem, assistissem um vídeo e fizessem as atividades. Quem estudou e fez, eu espero que se dê bem nessa aula de hoje, entenda tudo completamente. Então vamos lá, começando então o nosso assunto, inequações. Então, conforme eu disse, é o assunto da aula anterior. Hoje nós vamos apenas fazer dois exercícios, basicamente duas questões para mostrar como resolver as inequações. A primeira questão é uma questão muito simples. É resolver uma inequação como ela se apresenta. Uma inequação de segundo grau. Essa aqui, por exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 8 menor do que zero. Então, primeiro passo, nós vamos tirar as raízes, encontrar x' e x2', tá? Nós já aprendemos isso há muito tempo. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Observe que o b é menos 6, o a é 1 e o c é 8. Então, quando você calcula menos b mais ou menos delta, o delta vai dar 4, que é 36 menos 4 vezes 8 vezes 1. 36 menos 32 dá 4. Então, raiz de delta, raiz de 4, ok? Dividido por 2. 2 vezes o 1, né? 2, que dá o próprio 2, já coloquei aqui. Então, você acha x', 6 mais 2, que é a raiz de 4, dividido por 2, 4. E acha o x 2', 6 menos 2 dividido por 2. Então, fica 4 dividido por 2, dá 2. Depois de achar das raízes, qual o próximo passo? Conforme o estudo que fizemos, é esboçar o gráfico, né? Então, nós esboçamos o gráfico. Observe que a parábola, ela corta o eixo x em 2 pontos. Por que isso? Porque delta é maior do que zero. Aqui, né? 4 maior do que zero. Então, corta o eixo x em 2 pontos. Ok? Que pontos são esses? São as raízes, ora. Essas raízes aí, ó, 2 e 4, tá? Essas raízes aqui, ó, esses pontos aqui, é 2 e 4. Observe que eu destaquei aqui o meio. Por que nós destacamos o meio? Porque ele quer que seja os valores de y, que é menor do que zero. Tá? Menor do que zero é a parte de baixo do eixo x. Ó. Parte de baixo. Onde essa parte de baixo acontece? Exatamente entre 2 e o 4. Aí nós vamos apenas colocar a solução. X pertence aos reais, tal que 2 é menor do que x e x é menor do que 4, que é esses números aqui. Ó. Os números maiores do que 2 e menores do que 4 faz com que o resultado seja negativo, seja menor do que zero. Essa partezinha aqui de baixo, ok? Então,
Esse é um exemplo bem simples, tá? Agora vamos para um exemplo um pouco mais elaborado, um probleminha, tá? Conforme aparece aí nos concursos, tá? Olha só, na fabricação de certo produto, o lucro mensal de uma empresa em milhares de reais é dado por lucro em função de x é igual a 3x ao quadrado dividido por 4 mais 90x menos 1.500. Sendo x o número de milhares de peças vendidas no mês. Determine, letra A, o lucro mensal máximo na venda dessas peças. Letra B, para que valor de x a empresa tem prejuízo? Isto é, lucro menor do que zero. Letra C, em que intervalo deve variar o número de peças vendidas a fim de que o lucro supere 1 milhão? Então vamos responder essas três questões. Nós voltaremos aqui para ver o que está sendo pedido de vez em quando nessas questõezinhas aqui, A, B e C. Então vamos avante, saindo dessa tela para resolver. Vamos resolver. Na letra A ele pediu o lucro máximo, né? O lucro máximo. Você lembra que na letra A foi pedido o lucro máximo? Volta lá, ó. Lucro mensal máximo na venda dessas peças. Você lembra o que é o lucro máximo? Lucro máximo é o valor de quem? Y vértice, né? O máximo em uma parábola, ou o mínimo, máximo ou mínimo em uma parábola, em uma função quadrática, é o valor do y vértice. Então, nós vamos calcular y vértice. Porém, primeiro nós vamos achar o x vértice. A fórmula, nós já aprendemos, x vértice é menos b sobre 2a. Essa é a fórmula de achar o x vértice. Com o x vértice, nós conseguimos encontrar o y vértice. Então, fazendo. X vértice é menos 90 sobre 2 vezes a. Você lembra desses números? É preciso voltarmos lá? Vamos voltar então para ver rapidinho. Olha aí, ó, o A, menos 3 quartos, e o B é quanto? 90. O A é menos 3 quartos e o B é 90. Então, menos B sobre 2A. Ok? Avançando. Quando resolvemos essa fraçãozinha aqui, nós temos quanto? 60. Ok? 60. Então, x vértice é 60. Então, vamos usar esse 60 para encontrar o y vértice. Lucro quando x é 60. É só colocar na fórmula. Ó. 60 você vai colocar na fórmula. Naquela fórmula inicial lá. Ó. Então, menos 3 quartos vezes 60 ao quadrado mais 90 vezes 60 menos 1.500. Aqui dá 3.600 dividido por 4 dá 900 vezes 3, 2.700. 9 vezes 6, 60 dá quanto? 5.400 menos 1.500. Então, quando x é 60, nós temos essa continha aqui, ó. 2.700 menos 2.700 mais 5.400 menos 1.500, que vai dar quanto? 1.200. Então, 1.200. Só que é em milhares, né? Em milhares de reais. Então, você vai pegar esses 1.200 e multiplicar por 1.000. Dá quanto? 1.200.000 reais. 1.200.000 reais. Esse é o lucro máximo. Questão B. O que foi pedido na questão B? Vamos voltar lá rapidão para ver o que foi pedido na questão B. Para que valor de x a empresa tem prejuízo? Ou seja, ele quer que o lucro seja menor do que zero. Essa é a fórmula do lucro. Ele quer que o lucro seja menor do que zero. Então, lucro menor do que zero, na letra B. Estamos fazendo a letra B. Então, vamos pegar a fórmula e colocar menor do que zero. E responder isso aqui, seguir respondendo normal. Primeiro vamos achar as raízes, ok?
colocar o gráfico. Então vamos lá. Então delta B ao quadrado menos 4 vezes A, que é o 3/4, vezes o C, que é quanto? 1.500. Então fica 8.100 menos 4.500, que é essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Se você divide aqui, ó, você fica só com 3, né? 3 vezes 1.500, 4.500. Então fica menos 4.500. Isso dá 3.600. 8.100 menos 4.500, 3.600. O valor de delta, 3.600. E aí, então, vamos para a segunda parte da fórmula, né? Menos b mais ou menos raiz de delta, raiz de 3.600, dividido por 2, vezes a. O a é 3/4, né? Observe que eu coloquei aqui na forma decimal, 0,75, não tem problema nenhum, ok? Então, não tem nenhum problema você colocá-lo assim. Então, aí nós conseguimos achar o x' dá 20, e o x2' dá 100, ok? Então, x' é 20, x2' é 100. Aí você esboça o gráfico, ó, com cavidade para baixo, porque o a é negativo, ok? Aqui 20 aqui é a raiz e 100 é a outra raiz, são as duas raízes. Como x maior do que zero, temos 0 menor ou igual a x, 0 menor do que x, melhor dizendo, e x menor do que 20, ou seja, x está entre 0 e 20. X maior do que 0 e x menor do que 20. Essa partezinha aqui, ó. Certo? 0 e 20. Primeira parte. Quando x varia aqui, o lucro é menor do que 0. Tem prejuízo. Tá vendo aí, ó? Abaixo do eixo x, parte negativa. Ó. Então, você liga aqui com as setinhas, você vai ter o lucro negativo. Então, quando x varia entre 0 e 20. Ou quando x é maior do que 100. À direita do 100 aqui, ó, para cá. Tá? Essa parte aqui, isso é um pouquinho pintadinho aqui, mas desconsidere. É à direita do 100. Essa partezinha aqui. Nessa parte, o lucro também é negativo, né? Está abaixo, não está abaixo do eixo x. Ok? Então, essa foi a nossa segunda resposta. A resposta do item B. Vamos para o item C. Você lembra o que foi pedido no item C? Vamos voltar lá rapidinho para ver o que foi pedido no item C. Item C. Em que intervalo deve variar o número de peças vendidas a fim de que o lucro supere 1 milhão? Então ele quer saber em que intervalo, que quantidade de peças deve ser vendida para que o lucro supere 1 milhão. Tá? Então vamos lá. Estamos no item C. Respondendo o item C. Lucro maior do que 1.000. Por que 1.000? Você lembra por que 1.000? Por que 1.000? Porque está em milhares. 1.000 vezes 1.000 não é 1 milhão? Ok? Então, como o problema foi dado em milhares, basta calcular 1.000 milhares, ou seja, 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então, lucro maior que 1 milhão. Então, maior do que 1.000 apenas aqui. Tá? Você lembra que naquele primeiro problema nós multiplicamos o resultado por 1.000? Ok? Então, vamos avante. Fazendo 3 menos 3/4 x ao quadrado mais 90x menos 1.500 maior do que 1.000, porque tudo isso aqui está em milhares. Então, maior que 1 bilhão, né? Então, quando a gente faz assim, passa esse 1.000 para dentro, soma, dá menos 2.500. Ok? E aí daqui para frente seguimos normalmente. Resolvendo a equaçãozinha para encontrar as raízes, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 8.100 menos 7.500. Aqui dá 7.500. Basta você cancelar isso com esse. Ó.
4 com 4, 3 vezes 2.500, 7.500. Menos porque você tem 3 sinais negativos, tá vendo? Então dá menos 2.100 menos 7.500, dá quanto? 600. Aí você vai tirar as raízes, né? Seguir todos os passos normal, menos b, mais ou menos, raiz de 600, foi aproximado aqui, ó. Aproximamos aqui para 24,5, dividido por 2 vezes A é esse valor aqui, né? 3/4, eu coloquei em decimal, o A aqui, ó. 3/4, eu coloquei em decimal, 3/4 é 0,75. Finalmente conseguimos encontrar o x' e o x2'. Você soma primeiro e divide, encontra esse valor, 43,6666. Depois subtrai e divide, encontra 76,3333. Ok? Então, essas são as raízes. Aí vamos esboçar o gráfico. Com cavidade para baixo, já sabemos o porquê, né? O A é negativo, então com cavidade para baixo. Observe, estamos destacando aqui o meio, mas primeiro nós destacamos as raízes. Ó, primeira raiz, segunda raiz. São esses valores aqui. Tá? As raízes. Por que nós pintamos aqui o meio? Porque ele quer que seja o quê? Maior do que 1.000. Maior do que 1.000. Ou seja, ele quer a parte positiva aqui, ó. Maior do que zero é a parte de cima do gráfico. A parte de cima em relação ao eixo X, ó. Maior, tá? A parte de cima. Se fosse menor, teria que ser a parte de baixo, ó. Mas maior é a parte de cima. Então, observe que tem que variar entre 43,6666 e 76,333, que é essa parte aqui, ó. Tá? Como isso é multiplicado por 1.000, tá? 43.667 está entre 43.667 e entre 76.333 peças. Então, tem que ser vendida essa quantidade aqui, ó, para que o lucro supere 1.000.000, tá? Então, x tem que variar entre esses dois números. Então, está respondida a questão. Valeu, um bom estudo. Vou deixar as atividades lá no aplicativo. Por favor, respondam às atividades. É necessário para o vosso aprendizado. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Valeu, até mais, um bom estudo.